Bom, pessoal, continuando então, nós vamos terminar então o tema 2, que o tema 2 a gente não acabou, o tema 2 é sobre velocidade, falta a gente falar sobre o movimento uniforme, tá? Eu deixei para falar sobre o movimento uniforme agora nesse segundo vídeo, porque a gente, ao falar sobre o movimento uniforme, a gente já dá uma introdução num outro tipo de movimento que a gente vai ver entrando agora no tema 3, quando a gente vai falar sobre aceleração, tá? Porque quando a gente toca no assunto aceleração, a gente vê um outro tipo de movimento, que não o movimento uniforme, tá bom? Bom, então, terminando o tema 2, vamos ver um tipo de movimento que não é tão comum, tá? É difícil a gente ter esse tipo de movimento porque depende, né, de determinadas situações em que é difícil a gente encontrar, tá? A possibilidade da gente estar sempre seguindo assim nessa linha, tá? Por exemplo, olha, como diz aqui no começo do texto, né? Você já andou de bicicleta numa rua ou numa estrada plana, sem mudar o modo de como pedala e sem frear, tá? Então tem que ser um trajeto reto, plano, em que você mantém as pedaladas num ritmo constante, tá? Percorrendo, por exemplo, uma distância de 6 metros a cada segundo, tá? Então, nesse caso, se você tá, então, numa trajetória reta, numa estrada plana, tá? Então, você tá percorrendo uma trajetória reta, e aí você tá, então, percorrendo uma distância de 6 metros a cada segundo, ou seja, você tá fazendo uma velocidade média, né, de 6 metros por segundo, tá? Que se a gente quiser transformar em quilômetros por hora, olha lá, 6 metros por segundo, que quando multiplicado por 3,6, para transformar em quilômetros por hora, eu vou multiplicar metros por segundo por 3,6 e eu vou obter, então, 21,6 quilômetros por hora, tá? Então, nesse tipo de situação, que é o que está sendo demonstrado aqui, olha, a pessoa está pedalando num ritmo assim, que as pedaladas se mantêm num ritmo constante, tá? Então, a cada segundo, olha, a cada segundo a pessoa percorre uma distância de 6 metros, tá? Então, nesse tipo de movimento, a gente chama de um movimento, numa situação dessa, é um movimento uniforme, tá? É um movimento uniforme, isso é, a cada segundo a pessoa percorreu exatamente sempre a mesma distância. Então, nesse tipo de movimento aqui, nesse tipo de movimento, no movimento uniforme, o que vai acontecer com a velocidade da pessoa? A velocidade sempre vai ser o quê? Constante, nunca vai mudar, tá? Nunca vai mudar por quê? Porque a pessoa está sempre mantendo o mesmo ritmo, ela está em linha reta, né, numa estrada plana, sem sair da sua trajetória, sem ter que frear, sem ter que fazer uma curva, tá bom? Então, esse é um movimento uniforme, tá? Movimento uniforme, quando, então, a cada segundo se percorre exatamente a mesma distância. Isso é um movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade é sempre constante. Mas, pessoal, já dando início agora ao tema 3, é bom que vocês saibam que esse tipo de movimento, o movimento uniforme, não é tão comum, né? Porque, como eu disse para vocês, não é comum a gente encontrar, assim, uma estrada tão planinha, né? Que a gente vai seguir, assim, retinho, bonitinho, né? Pedalando sempre no mesmo ritmo, sem ter que dar uma freada, sem ter que fazer uma curva, né? Isso serve para um carro também, tá? Então, esse tipo de movimento, o movimento uniforme, não é o mais comum. Por isso que quando a gente começa aqui o tema 3, que é o último tema que a gente vai ver agora nesse vídeo, que fala sobre aceleração, ele já começa, olha, falando sobre os movimentos mais comuns, né? Os movimentos mais comuns não são aqueles em que a velocidade se mantém sempre constante, sempre a mesma, né?
esses movimentos eles não são tão comuns, porque a velocidade ela está sempre variando, né? Porque a gente está sempre sendo surpreendido, né? Por uma curva, uma valeta, um buraco na estrada, né? Um animal que passa. E aí a gente tem que diminuir, reduzir a velocidade ou pode aumentar, né? Então, os movimentos mais comuns são aqueles no qual a velocidade ela sempre varia, tá? Então, a velocidade pode aumentar, pode diminuir. E aí, nesse caso, a gente pode afirmar que existe uma aceleração, certo? Então, existe uma aceleração que vai provocar uma alteração na velocidade dos corpos, tá? Então, quando ocorre uma alteração, né, na velocidade dos corpos, seja um aumento da velocidade dos corpos, né, um aumento da velocidade de um corpo, ou uma diminuição da velocidade do corpo, isso implica na existência de uma aceleração. Então, aceleração, pessoal, não entendam a palavra aceleração como uma coisa que só aumenta a velocidade, tá? A aceleração, ela indica que houve uma variação da velocidade que pode ser tanto para mais quanto para menos, certo? Então, não se engane pensando que acelerar é apenas aumentar a velocidade, certo? Então, aceleração também é uma grandeza, da física que indica a variação da velocidade por segundo. Então, se eu pedir lá para vocês, defina o que é aceleração. Aceleração é uma grandeza da física que indica uma variação, que acontece uma variação da velocidade por segundo, da velocidade de um corpo, né, por segundo. Essa variação da velocidade pode ser tanto para mais quanto para menos, tá bom? Pode ser tanto para aumentar a velocidade quanto para reduzir a velocidade também, tá bom? Olha, tem alguns exemplos aqui, né? A velocidade de um corpo, ela pode aumentar muito rapidamente, como no caso de um carro de Fórmula 1, tá? No caso de um carro de Fórmula 1, por exemplo, ele pode passar, olha, em questão de 5 segundos, ele pode passar de 190 km para 290 km. Ou seja, ele aumenta 100 km por hora em 5 segundos. Tá? Então, isso é uma aceleração, assim, extremamente rápida, tá bom? Agora, a aceleração, ela também pode indicar uma diminuição da velocidade. Como no caso, por exemplo, de um caminhão, o motorista está numa determinada velocidade. E aí ele avista, de repente, uma lombada. Então, aí ele tem que reduzir. E aí, olha, numa questão aí de 15 segundos, ele passa de 80 km por hora para 10 km por hora, por exemplo, tá? Então, nesse caso, se ele reduziu de 80 km por hora para 10 km por hora em 15 segundos, então, nesse caso, a velocidade, olha, diminuiu 70 km por hora em 15 segundos, tá? Então, quer dizer, teve uma redução também aqui na velocidade, que implicou também uma mudança na aceleração, certo? Então, existe o cálculo da aceleração média. O cálculo da aceleração média, a gente usa... E aqui, pessoal, tem um detalhezinho que eu quero explicar e que eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Eu quero que vocês atentem aí para o livro, porque aqui houve um errozinho, o livro também erra, tá, pessoal? Tem um errozinho aqui na digitação do livro, tá? O cálculo da aceleração média, ele é feito pela variação da velocidade, tá? Ou seja, a velocidade final, né, do corpo, menos a velocidade inicial, a velocidade que o corpo atingiu, menos a velocidade que o corpo estava, dividido pelo intervalo de tempo em que ocorreu essa variação da velocidade, tá? Então, a fórmula é aceleração média igual a intervalo da velocidade
sobre o intervalo de tempo. Percebam que aqui no livro eles erraram, eles colocaram ΔT sobre ΔV. Na verdade, é ΔV sobre ΔT, tá bom? Então, eles erraram aqui na montagem da fórmula, certo? Então, muito cuidado, porque a fórmula de aceleração média é o AM igual a ΔV, delta que significa intervalo, tá? Ou seja, o intervalo da velocidade com que o corpo atingiu sobre, né, dividido sobre o intervalo de tempo em que ocorreu essa velocidade, tá bom? Então, olha só, aqui está explicando, né, a variação da velocidade é representada pela velocidade final, olha, a velocidade final, né, do corpo, e a VI, né, a velocidade inicial do corpo, tá bom? E o tempo também, o tempo final e o tempo inicial, tá? A unidade de medida da aceleração. Unidade de medida da aceleração média, pessoal, como a gente vai ter aqui metros de velocidade, né? A gente vai ter metros por segundo da velocidade, mais os segundos do tempo, então a gente vai ter segundos em dobro, tá? Então, nós vamos ter a unidade de medida da aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado, tá bom? Vocês vão entender melhor aqui, a hora que eu já começar a fazer aqui, a hora que montar aqui a continha, tá? Então, nós vamos pegar o exemplo aqui, que tá aqui no livro. Deixa eu pôr um pouquinho mais longe para focalizar melhor. Então, vamos lá, ó. Então, vamos lá, o exemplo. Um motociclista, ele passou de uma velocidade de 10 metros por segundo para uma velocidade de 30 metros por segundo em 10 segundos. Sua aceleração, aí já está dando aceleração, mas vamos supor que está pedindo qual foi sua aceleração média, né? Então, como que a gente ia fazer esse cálculo, tá? Então, eu tenho aqui, olha, o intervalo da velocidade, então eu tenho a velocidade final, olha, 30 metros por segundo, e eu tenho a velocidade inicial dele. Então, olha, o motociclista passou de uma velocidade inicial de 10 metros por segundo para uma velocidade final de 30 metros por segundo, aqui, ó. Velocidade inicial dele de 10 metros por segundo para uma velocidade final de 30 metros por segundo. E ele fez isso em 10 segundos. Então, ele fez isso no intervalo de tempo de 10 segundos. Então, eu já posso montar a fórmula. Aí, aqui embaixo, eles fizeram a fórmula certa. Olha, aqui eles montaram a fórmula certinha. A M é igual o V, né, de velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial, 30 menos 10, 20, né, 20 metros por segundo. E o tempo final, ele fez isso em 10 segundos, né, então é 10 segundos. Então, olha só, 20 metros por segundo, que é a velocidade, por 10 segundos. Então, olha, eu vou ter 2 segundos aqui, eu vou ter segundos em dobro. Por isso que, quando eu achar o resultado, quando eu fizer essa conta aqui de divisão e achar o resultado da aceleração média que ele teve, a minha unidade aqui, eu vou ter que colocar os segundos ao dobro, tá bom? Então, olha, a aceleração média, então, desse motociclista foi de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, essa foi a aceleração média que o motociclista aí atingiu, tá bom? Ou seja, isso significa o quê? Significa que o motociclista, ele aumenta a sua velocidade 2 metros por segundo a cada segundo, tá? Então, cada segundo que passa, ele vai aumentando 2 metros por segundo a velocidade, tá bom? Então, a cada segundo que passa, ele vai aumentando 2 metros por segundo, ele vai acelerando 2 metros por segundo, tá bom? Bom, e agora voltando então, para a gente encerrar agora, voltando à questão do movimento, né? Quando a gente estava falando sobre o movimento uniforme, que é um tipo de movimento assim, onde a velocidade se mantém constante, né?
Nesse caso aqui, a velocidade ela não se mantém constante, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem duas situações. Então, vamos lá, aqui em cima, ó. Nesse caso, nós temos duas situações, então. Quando a velocidade do corpo, ela aumenta, então, quando a velocidade aumenta, quando a situação é de uma velocidade, né, de um corpo, um carro, um objeto, que a velocidade desse objeto, desse corpo está aumentando, então a gente está dizendo que o movimento, então, desse corpo, ele é acelerado, tá bom? Então, nesse caso, o movimento é acelerado. Agora, quando a velocidade diminui, o movimento, ele é retardado, tá? Então, o movimento, ele vai ser retardado, ele vai diminuir, tá? Então, quando a velocidade do corpo aumenta, o movimento é acelerado, e quando a velocidade do corpo diminui, o movimento, ele é retardado, tá? Então, se a taxa de variação da velocidade, se ela for sempre a mesma durante todo o movimento, ou seja, se a aceleração, se ela for constante durante todo o movimento, a gente vai chamar esse movimento de movimento uniformemente variado, tá? Então, no caso da moto lá, a gente viu que a gente fez o cálculo aqui agora há pouco. A moto, se ela continuar naquele movimento, né, se ela continuar aumentando a sua velocidade, 2 metros por segundo, a cada segundo, se ela continuar nesse ritmo, 2 metros por segundo, a cada segundo, a gente vai ter então um movimento uniformemente variado, tá? Que é um exemplo, isso é um exemplo de um movimento uniformemente variado. Tá? Então, nesse caso, a aceleração vai ser constante. Então, vamos pegar agora um outro exemplo, não no caso da moto, vamos pegar um outro exemplo agora, que é objetos quando eles caem da nossa mão, ou qualquer outro objeto aí quando cai, quando sofre a ação da gravidade, né? Que a gente sabe que tudo aqui no nosso planeta sofre o efeito, né, da força da gravidade. Né, porque a gente tem aqui no nosso planeta a atração gravitacional que exerce, né, a pressão, né, sobre o nosso planeta e faz com que aí tudo seja atraído, né, para o nosso planeta, tá? Existe essa atração gravitacional no planeta Terra. Então, qualquer coisa solta, né, no nosso planeta, que seja solta das nossas mãos, ou no caso, numa situação dessa aqui, como num prédio, por exemplo, a tendência, né, é do objeto cair, tá? Então, nessa situação aqui, por exemplo, se um objeto escapa das nossas mãos, ele vai cair em direção ao solo, tá? Isso por causa da ação da gravidade. Só que ao longo da sua queda, né, até atingir o solo, a velocidade dos objetos aumenta de maneira constante. Tá? Então, é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque esse movimento ele vai se manter constante, porque a velocidade ela vai aumentando sempre de maneira constante. Tá bom? Quer ver? Olha só. É o que está sendo explicado aqui e eu vou mostrar aqui no desenho para vocês. Tá? Então, por exemplo, se um objeto, a pessoa está aqui no topo desse prédio, tá? Aí ela solta um objeto aqui de cima, do topo desse prédio. Então, ela soltou no tempo 0, tá? Então, esse objeto saiu daqui com velocidade 0 metros por segundo. Aí, com 1 segundo, esse objeto atinge uma velocidade de 10 metros por segundo. E aí, se mantém numa velocidade constante. Porque a cada segundo, a velocidade desse objeto vai aumentar 10 metros por segundo, tá? Então, aí, olha, com 2 segundos, a velocidade desse objeto já aumentou para 20 metros por segundo. Com 3 segundos, a velocidade já aumentou para 30 metros por segundo, tá? Então, quer dizer,
O objeto que saiu daqui, ele não vai se manter numa velocidade sempre a mesma. A velocidade vai aumentar, tá? Então, conforme a velocidade vai aumentando, a gente diz que esse movimento aqui é um movimento uniformemente variado. Ele é uniforme, mas ele é variado, tá? Ele é uniforme, ele não sai dessa projeção, tá? Ele não sai dessa projeção, mas ele é variado, porque a velocidade vai aumentando, tá bom? Então, olha, durante a queda de um corpo, sempre, isso significa que sempre, durante a queda de um corpo, a velocidade sempre aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Isso serve para qualquer coisa, tá? Qualquer corpo. Então, se um corpo, a partir do repouso, né, que é da onde ele foi jogado ou da onde ele caiu, né? Então, ele tinha velocidade de 0 metros por segundo. Então, a sua velocidade após 1 segundo de queda vai ser 10 metros por segundo. Mais 1 segundo vai ser 20 metros por segundo. E assim por diante, como foi mostrado ali, tá? Até ele chegar no chão, até ele cair, tá? Por isso que quanto mais alto, né, a queda, né, de um corpo, por exemplo, maior vai ser o estrago, tá? Quanto mais alto for a queda, maior vai ser o estrago. Por quê? Porque a velocidade, conforme o corpo vai caindo, pessoal, conforme o corpo vai caindo, a velocidade vai aumentando, tá? Então, guarda isso. Quanto mais alto for a queda de qualquer corpo de uma pessoa, sei lá, qualquer coisa que caia no chão, quanto mais alto for a queda, maior vai ser o estrago, tá? Por quê? Porque a velocidade com que esse corpo vai caindo, vai aumentando, tá? É um movimento uniformemente variado, ou seja, é um movimento em que a velocidade vai aumentando a cada segundo, tá? Então, a cada segundo, a velocidade desse corpo vai aumentando 10 metros por segundo, tá bom? Se aumenta a velocidade, é claro que quando chegar no chão e atingir o chão, lógico que o estrago vai ser cada vez maior, tá bom? Bom, que mais? Aqui, a trajetória de um corpo que cai sobre a atração gravitacional é vertical, né? Lógico, né? É vertical. Nós chamamos isso de queda livre, tá? Quando um corpo está em queda livre, né? Aí tem a seguinte situação, que é o que está mostrando aqui, olha, que é bem interessante. Está mostrando aqui nesse desenho. Deixa eu focalizar melhor aqui. Que é quando a gente faz a seguinte situação. E se eu primeiro, antes de uma pedra, uma borracha, sei lá, se eu pegar qualquer coisinha aí, qualquer objeto, e antes dele cair, né, no chão, e se eu primeiro jogar ele para cima, né, que é o que está se fazendo aqui com essa bolinha, uma bolinha de gude, por exemplo, né? Se eu pego essa bolinha de gude aqui, aí eu pego uma bolinha de gude, primeiro, olha, lançamento, então primeiro eu jogo ela para cima, depois ela vai começar a cair. Então, o que acontece aqui, olha, é o que está explicando aqui primeiro. Quando um corpo é atirado para cima, então primeiro é a minha força, né? Então, aqui não tem a força da gravidade, tá? Então, primeiro tem a minha força, tá? Que é a força de lançamento, é a força que eu joguei aqui, tá? É a força do meu lançamento, tá? Então, nesse caso aqui, eu exerço a minha força e aí a pedra, né, a bolinha, ela vai, aos poucos, a velocidade dela vai diminuindo, tá? Então, ela inicia com uma velocidade e aos poucos a velocidade vai diminuindo. Até chegar a um ponto que a velocidade da bolinha vai ser o quê? 0, tá? Então, vai chegar a um ponto que a velocidade vai se tornar nula. Nesse ponto aqui, quando a velocidade é nula, o que vai começar a atuar aqui? A força da gravidade.
Então, a partir desse momento, o que começa a atuar aqui já é a força da gravidade. Então, nesse momento, já é a força da gravidade que começa o quê? A mandar a bolinha para baixo, tá? Então, aí a bolinha já vai para baixo, já vai caindo, já começa a queda livre, né? Aquilo que a gente viu, já começa a sua queda livre. E aí começa aquele movimento uniformemente variado, tá? Então, aí começa, olha, primeiro a velocidade era 0. Então, aí a bolinha começa a cair numa velocidade aí que no início era 0, e aí cada segundo a velocidade, então, da queda dessa bolinha vai aumentando, tá? A cada velocidade, a cada segundo, a velocidade, então, dessa bolinha vai aumentando, tá bom? Nesse caso aqui, a gente diz que na subida, né, no lançamento, é um movimento retardado, né? É um movimento retardado por quê? Porque a velocidade, quando a gente lança a bolinha para cima, é um movimento retardado por quê? Porque a velocidade ela vai diminuindo, tá? Então, se a velocidade vai diminuindo, é um movimento retardado. A partir do momento que a bolinha começa a cair, a gente já diz que o movimento já é acelerado. Ele já acelera por quê? Porque aí já acontece, né, o movimento uniformemente variado, porque já vai aumentar a velocidade, tá? Então, a cada segundo já vai aumentar a velocidade, que é aquele aumento, né, uniformemente variado. A cada segundo aumenta 10 metros por segundo, tá? Então, a cada segundo, a velocidade com que esse corpo cai, né, a queda desse corpo, aumenta cerca aí de 10 metros por segundo, a cada segundo, tá bom? Então, é isso, pessoal. É um assunto, assim, bem complicadinho, né, bem, assim, é um assunto, assim, complicado de explicar, assim, por vídeo, tá? É um assunto que, durante a aula, numa aula presencial, a gente faria, assim, várias coisinhas, assim, práticas, assim, né? Mesmo com coisinhas simples, assim, que a gente usa, né? Uma borracha, pra gente ver, né? Ver, assim, na prática, né? O que acontece, tá? Mas espero que, se Deus quiser, a gente possa ver novamente esse assunto ano que vem e a gente possa entender um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Mas qualquer coisa eu tô aí à disposição, tá? Para qualquer dúvida. Caso alguma coisa não faça sentido aí para vocês, não tenha entrado aí na cabeça de vocês e vocês queiram realmente entender, é só me chamar, tá? Que eu explico novamente algum tema específico aí. Se tiver alguma dúvida com relação às atividades também que eu mandar, pode me chamar também que eu dou uma ajuda, tá bom? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um beijo, muita saudade de todos. Até a próxima.